Ei, de gestor para gestor, vamos falar de RH? Quantas vezes você recrutou alguém, passou o maior trabalho, levou meses e a pessoa não ficou nem os 3 meses de experiência? E o maior problema, o quanto isso custa para sua organização? Mas tá tudo bem, isso acontece com você, isso acontece com a gente, isso acontece com as melhores empresas. Mas nós aqui da Shawork já entendemos como a gente pode fazer para não sofrer tanto dessa dor. Sempre vai acontecer porque a gente está falando de pessoas, mas eu vou te ensinar agora um passo a passo que a gente usa aqui na Shawork, lembrando que a gente faz isso há mais de 10 anos e a gente conseguiu diminuir muito essa dor e muito esse custo de colaboradores que entravam e ficavam menos de 3 meses. Existe um segredinho aí que talvez você não saiba. É um passo a passo que a gente já faz há muito tempo e já tem certeza que funciona. Se funciona pra gente, vai funcionar pra você também. E vamos começar pelo primeiro tópico, então? O primeiro tópico é o briefing. Mas Lili, o que é briefing, né? Essa palavra em inglês que às vezes a gente não entende. Briefing é quando você alinha com o gestor da vaga o que ele precisa para essa vaga. O que ele está querendo? Porque, gente, convenhamos, né? Às vezes nem o gestor sabe o que ele quer. Ele fala assim, eu preciso de uma pessoa, RH. Que pessoa? Ela tem que fazer o quê? Como ela tem que fazer? Então isso tem que estar claro na mente do gestor. E aí existem formas. Você pode desenhar um documento para que ele preencha todas as informações que você precisa, tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. A partir do momento que você vai fazer um processo seletivo e você tem desenhado tudo que você precisa dessa pessoa, é muito mais assertivo. Antes disso, só com o nome da vaga e o salário, isso não é processo seletivo, você vai demorar para contratar e ainda vão dizer que foi você que não fez um bom trabalho. Então, de gestor para gestor, começa pelo briefing. O segundo tópico que vai fazer do seu processo um sucesso é o alinhamento com o time. Vamos falar sobre ele? Como assim, Lili, o alinhamento com o time? Possivelmente você não vai fazer esse processo seletivo sozinha. Tem aí um auxiliar de RH, um assistente que vai te ajudar ou alguém que vai ser realmente o recruiter dessa vaga. Você precisa alinhar com ele tudo que você alinhou com o gestor, porque neste momento a gente está sendo meio campo. Até se você tivesse tempo de fazer com que o seu time esteja no alinhamento com o gestor, isso seria extraordinário, mas não é sempre assim que acontece. Então, alinha com o seu time exatamente tudo que você decifrou com a gestão, tudo que você sabe que o mercado está disponível e o que a gente vai traçar de estratégia para fechar essa vaga. A gente sempre fala, ninguém planeja fracassar em algo, mas a gente fracassa por não planejar. Então, vamos planejar? E vamos para o terceiro tópico e muito importante, divulgação. A divulgação parece uma coisa simples, né? Eu vou divulgar lá naquele site grandão. Não é só isso, gente. A divulgação é o que você escreve na vaga. O quão interessante tá a descrição dessa vaga. Porque independente de onde ela seja divulgada, se ela não atrair alguém para essa vaga, não vai servir de nada ela tá num site que seja muito popular. Então começa por um job description, que a gente fala, né? Uma descrição muito atraente e depois sim, pense estrategicamente onde eu posso divulgar essa vaga. E aí a gente pode falar aqui de vários portais, né? A gente tem a Shawork, a gente tem a Cato, a gente tem a Indeed, a gente tem a InfoJob. Nesse momento você tem que divulgar no máximo de lugares que você puder. E quando a gente tem uma vaguinha lá no interior, que às vezes a pessoa ainda não tá nessas grandes empresas, aí você tem que pensar, deixa eu achar uma rádio que divulga a vaga lá? Deixa eu ver o cine desse local? Aí a gente precisa de outras estratégias, mas que a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Vamos falar do nosso quarto tópico? Triagem. A triagem é aquela etapa que você vai encontrar os perfis dos profissionais que você está buscando. E aí, às vezes, na correria e na pressa, a gente faz tudo junto. Eu encontro o candidato, já mando uma mensagem, já chamo. Não. Faça separadamente, como se fosse uma esteira o seu processo. Então você vai entrar num grande portal como a Shawork, ou na Cato, ou no LinkedIn, e você vai primeiro triar todos os candidatos. Legal, escolhi esses candidatos aqui que fazem muito sentido para minha vaga. Depois, quando você for para a etapa da análise, é que você vai chamá-los. Agora você vai ficar concentrado em analisar os perfis e ver se ele é compatível com o que você busca. Agora sim, vamos para análise? Mas espera aí, Lili, como assim análise? Sim, lembra, você acabou de triar todos os candidatos que faziam muito sentido para você e para aquela vaga. Agora eu vou chamar um por um.
eu vou mandar mensagem no WhatsApp. Se você já tiver uma tecnologia, o bot já vai disparar isso automático. Mas é neste momento que eu vou começar a conversar com as pessoas. Então eu vou estar concentrada, mandando mensagem, respondendo. Porque se você faz isso sem ser no formato de esteira e você chama essa pessoa lá quando você está triando, às vezes ele vai te responder, você vai estar fazendo outra coisa e pode perder um bom candidato. Então, neste momento, você vai só chamar candidato e ir respondendo todas as dúvidas deles. Gostou? Vamos falar de uma parte muito importante que muitas vezes não é feita? Confirmação. Sim, você já escolheu o candidato, você já avisou o responsável pela vaga que está contratando o horário da entrevista, está tudo alinhado, mas você precisa confirmar. A confirmação é muito importante. Então você vai deixar registrado tanto na agenda do candidato, quanto na agenda do responsável, do líder que vai entrevistar e na sua também. E aí você vai agendar com essa pessoa que 30 minutinhos antes você vai avisar: olha, lembra, você tem uma entrevista daqui 30 minutos. De novo, se você puder automatizar essa parte, maravilha. Mas se você ainda não pode automatizar, lembre. Lembre o gestor, porque ele vai esquecer que ele tem uma entrevista. Lembre o candidato, porque eles podem esquecer. E caso o candidato diga: esqueci dessa entrevista, aí você vai lá comunicar ao gestor, o dono da vaga: olha, o candidato não vai comparecer. Enfim, isso vai poupar tempo para todo mundo nesse processo seletivo. Agora sim, de gestor para gestor, vamos falar de uma etapa que eu gosto muito. Acertou, é sobre a entrevista. Sim, a entrevista ela é essencial para um processo seletivo e ela precisa ser estratégica. Independente se ela vai ser uma entrevista presencial ou se ela vai ser online, você precisa falar com o candidato de uma forma que ele se sinta bem e que você extraia todas as informações que você precisa. Obviamente, quando é uma vaga mais operacional, a gente vai fazer menos perguntas, mas quando é uma vaga mais estratégica, você precisa ter as perguntas sobre a parte técnica, sobre a parte comportamental e sim, perguntas por competência. Mas Lili, o que é uma pergunta de competência? É quando você pergunta o porquê da resposta daquele candidato. Mas eu vou te dar mais informações sobre entrevista de competência em um outro vídeo. Agora o que eu preciso te dizer é que entrevista, ela não pode ser improvisada. Você não pode chegar na frente do profissional, do candidato e dizer: então, deixa eu ver aqui o que eu quero saber. Não, você precisa desenhar essa entrevista, um padrão de entrevista e ter opções de perguntas para mudar conforme a vaga e também conforme o candidato. Não dá para não ser profissional nesse momento. Combinado, gestor? Vamos falar de um tópico sensível aqui? As referências. Mas o que são referências no processo seletivo? É quando você vai entender quem é esse colaborador antes dele chegar até você. Então, nesse momento, a gente vai abrir as redes sociais dele. Mas, Lili, eu não posso, querer me intrometer ou julgar a pessoa pelas redes sociais dele. Mas hoje, no mundo que a gente vive, muito do que ele posta fala sobre o perfil comportamental dele. Além das redes sociais, você vai dar aquela ligadinha pro seu RH amigo e perguntar: olha, como é que ele foi aí nessa empresa? Mas eu já te adianto, você não pode julgar por uma simples opinião. Até porque às vezes faz tempo que aquela pessoa trabalhou e simplesmente talvez naquela empresa ele não foi tão bem porque ele não ia ter todas as ferramentas ou tudo que você oferece na sua. Não é para você julgar, mas é para você entender que saber sobre esse candidato, além da entrevista, vai fazer você tomar uma decisão mais assertiva. Ei, deixa eu te contar um segredo. Tem uma etapa que ela é essencial. Sim, mas nem todo mundo faz. Mas agora você vai fazer. Se chama dossiê. Como assim dossiê? O dossiê é o documento que você vai fazer do processo seletivo até agora. Se você está contratando para sua empresa ou se você está contratando para algum líder dentro dessa empresa, você precisa documentar tudo isso. E o dossiê, ele vai resumir. Você vai colocar as informações relevantes do currículo, tudo que você pegou na entrevista, todas as informações muito importantes, tudo que você tirou de referência, o que você viu na rede social. Aqui na Shawork, a gente tem muita tecnologia e tudo isso é automático. Mas se você ainda não tem essa tecnologia, eu vou te passar algumas ferramentas num outro vídeo para te falar como você pode automatizar. Mas agora, um simples Google Drive e depois você fazendo isso em PDF e entregando para o gestor ou você utilizando esse documento para organização, vai manter o seu processo muito mais profissional e vai fazer com que você não erre tanto no processo seletivo.
Vamos falar de algo importante para finalizar esses passos que eu te fiz do início ao fim? Follow-up. Sim, a partir do momento que você direcionou todos os candidatos para a entrevista, você vai acompanhar tanto com o dono da vaga quanto com o candidato. Com o dono da vaga como que foram as entrevistas? Consegue me dar um feedback? Porque quanto antes você tem feedback, antes você fecha essa vaga. Não deixe eles pensando muito tempo e se eles estiverem pensando, pensa como você pode ajudar eles a decidirem, seja sim ou seja não. E do lado do candidato a mesma coisa. Como você se sentiu na entrevista? Mande uma mensagem, se for automático melhor, mas se não, programe para todos os candidatos receberem, porque é esse feedback do candidato que vai fazer com que a reputação da sua empresa ela continue impecável, porque hoje a gente precisa convencer os candidatos que sim, é muito legal trabalhar na nossa empresa e obviamente tudo isso parte da nossa reputação. E aí? De gestor para gestor de RH, me diz, não foi sensacional todos esses tópicos que eu te falei? Nem você esperava que fosse tão valioso, mas sim, é tão valioso que vai fazer a partir de agora, quando você colocar tudo em prática, você diminuir o seu custo no processo seletivo, você melhorar a sua imagem com os candidatos e você, como RH, parecer muito mais eficaz para os líderes ao seu redor. Então vamos combinar? A gente se vê no próximo vídeo? Já tá gravando? Agora, eu vou te contar um segredo. Chega mais. O segundo tópico que vai fazer do seu processo um sucesso é o quê? Alinhamento contigo. E agora, Não. A mãozinha aqui, ó, igual aqueles velhos.